Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. Playlist Atualizações Sociais. Nós chamamos essa playlist também de Atualizações Socioplanetárias, porque nós analisamos a nossa realidade da sociedade, da civilização, dos milhares de anos de história que temos, a partir das tradições trazidas e simbolicamente colocadas estrategicamente no filme Matrix, ao mesmo tempo que observamos também, nas nossas análises, a teoria distópica pós-humana, que também está presente, até com uma relativa denúncia no filme Matrix. Diga não à nomofobia, que é um incômodo já chamado de primeira doença digital do século XXI. Esse termo ele é um termo cultural, porque ela vem sendo tratada como um transtorno pelos profissionais especializados, mas está afetando pessoas de todas as idades. Crianças, estudantes, adolescentes, jovens, pessoas maduras e até idosos. Ele é um transtorno silencioso, isolador e psicologicamente implacável. Diga não à nomofobia. A nomofobia, ou síndrome da dependência digital, é, segundo os especialistas, um transtorno psicológico proveniente de uma alteração comportamental de origem emocional ou afetiva, que pode levar até a dificuldades funcionais de aprendizagem e também dificuldades e problemas profissionais. É um incômodo contemporâneo, um transtorno cujos comportamentos em excesso e dependência que levam à ansiedade e medo dos usuários de aparelhos digitais. Todos nós usamos, né, diversos tipos, estão sendo compreendidos desde 2018 pela OMS como provenientes da dependência digital, embora ainda não classificada internacionalmente. A nomofobia, como vem sendo chamada, tem sido compreendida pelos profissionais especializados como um, repetindo, transtorno fóbico ansioso, relacionado ao CID-F40, na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Como esse transtorno nos afasta das pessoas, ele pode gerar estresse, preocupação, vazio, ansiedade, isolamento social e depressão, sem contar que o uso em excesso dos aparelhos eletrônicos pode gerar problemas na vista, problemas de postura, problemas nos ossos, na coluna, né? Muita gente, etc. Problemas de circulação, de comportamento muito, problemas comportamentais. Com os avanços tecnológicos, ficar um dia inteiro sem o smartphone pode significar para a maioria das pessoas um grande sacrifício. Para muitas pessoas seria até insuportável. Você se comunica bem com as pessoas diariamente? Você é seguro e sabe se aproximar de alguém educadamente, sem receio de ser evitado, rejeitado, repelido? Você se comunica bem de maneira afetivamente correta, com inteligência emocional? Esse transtorno provém de um hábito. Segundo especialistas, um transtorno pode se tornar uma doença quando começa a desequilibrar a pessoa, alterar a sua rotina, os seus afazeres e compromissos, provocar prejuízos na vida profissional, estudantil, afetiva e familiar. Nomofobia é o medo de ficar sem o celular e longe dos contatos e das atividades do mundo virtual, e ter que encarar a realidade da vida comum, a vida real,
como a humanidade sempre fez, de contato com as pessoas reais, convivendo com as coisas reais, fazendo tarefas reais, encarando as pessoas reais, olhando nos olhos, fazendo contatos pessoais, conversando, exercitando a empatia, lidando com a possível antipatia, com o pensamento explicitado do outro, pela fala presencial, a aproximação de sondagem, observação, a aproximação real, as emoções e afetos reais, os incômodos e agradabilidades presenciais, etc. Para muitos de nós, o celular tornou-se uma saída para suas questões interiores, como se fosse uma válvula de escape, dando a sensação de uma certa fuga, isenção e até de uma comunicação facilitada. Além do acesso à informação que nos foi facilitada, o celular nos proporciona certas distrações e até a realização de algumas tarefas do dia a dia. Os eletrônicos virtuais passaram a ser, para muita gente, mais do que um companheiro ou um amigo. Passaram a ser uma espécie de parte de si mesmo, onde não se pensa em sair de casa sem o celular e tem-se o receio de esquecer o celular, o carregador e quer ter o aparelho sempre à mão. O celular, o tablet, o smartphone ou mesmo o PC ou o notebook são desenhados de maneira a nos agradar tê-los à mão. Há toda uma ciência aplicada a isso. Nisso, a ergonomia, por exemplo, que é a ciência que estuda a relação entre o ser humano e seu ambiente de trabalho, desempenha um papel significativo no design dos aparelhos, principalmente dos smartphones, buscando garantir o conforto e praticidade no seu manuseio. Aqui no canal Sete Raios Podcast dizemos que o aparelho celular com sua tela de cristal líquido é a encantadora bola de cristal moderna, a todos acessível. Só não dá para ver o futuro nessa bolinha de cristal quadrada, né? Crianças, no dia 13 de janeiro de 2025, foi sancionada a lei que proíbe o uso de aparelhos celulares durante as aulas, recreios e intervalos nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. De acordo com a nova legislação, o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula é permitido apenas para fins pedagógicos, sob a orientação dos profissionais da educação e conforme as diretrizes das secretarias especializadas. Muitas salas em muitas escolas possuem lá aparelhos para uso ali, o professor coloca um material ou na internet baixa ali uma certa mídia, um preparado para poder ilustrar a sua aula, etc. É disso que está falando essa parte aqui. Com a proibição do uso dos celulares nas escolas, em todos os horários, inclusive durante o recreio ou intervalos, acaba-se por forçar a convivência entre as crianças e adolescentes no presencial, como sempre existiu antes do uso generalizado dos aparelhos eletrônicos e suas atrações virtuais. Ocorre que muitas crianças e adolescentes passaram há poucos anos, 2 anos, 3 anos para trás, né? Ou quase 2 anos de suas vidas, e isso para uma criança é muito tempo, quando ficaram retidas em casa e afastadas, não só da escola, mas de quase todas as pessoas, muitas delas, dessas crianças, até afastadas de familiares, devido àquele problema sanitário internacional, quando os aparelhos eletrônicos foram muito úteis para a comunicação. E isso acabou virando um padrão para elas, para essas crianças, e até para muitas pessoas, né? Pessoas que já eram adultas. Fora isso, o universo virtual, com inúmeras atrações, redes sociais e conversações e joguinhos, acaba por ser um grande atrativo para todos nós, ocupando o tempo, a mentalidade e as atividades de muitas crianças e pessoas de todas as idades. O medo de não se poder levar o celular para a escola, ou mesmo em um adolescente ou adulto, de não ter o celular à mão por um período muito longo. Esse medo de ficar sem o aparelho é a nomofobia e pode surgir de diversas formas, incluindo a preocupação com a perda do aparelho, a falta de bateria, a ausência de sinal. A nomofobia é o medo irresistível de ficar sem o celular.
Ela se caracteriza por uma intensa ansiedade causada pela dependência do uso do celular, smartphone, tablets e outros aparelhos eletrônicos similares. E está nos trazendo uma reflexão sobre a quantidade de uso que nós, qualquer um de nós, pessoalmente fazemos dos nossos aparelhos, não é? Todas as pessoas podem sofrer com o transtorno da nomofobia. Inclusive, repetimos, estão falando da necessidade de especial atenção com as crianças. Especialistas afirmam que as crianças tendem a sofrer mais com o transtorno, porque elas estão em desenvolvimento, querendo ser aceitas socialmente na fase em que se encontram, e a influência direta, os apelos virtuais das outras crianças, de umas para as outras, são muito mais frequentes do que entre os adultos. A pessoa portadora do transtorno pode sofrer episódios de estresse e ansiedade quando o celular não está à mão. Tem medo de ficar sem sinal de internet. Verifica o aparelho constantemente, observando se há notificações. Tem ataques de pânico só de pensar em sair sem o celular. Leva o carregador do celular para qualquer lugar que vai, preocupa-se, tem uma forte necessidade de dar atenção ao celular, mesmo no trabalho. O constante uso, principalmente smartphones, no nosso dia a dia, tem produzido um novo desafio de saúde: tratar a nomofobia, que é descrita como um irracional medo de não usar, de ficar longe, sem acesso, ou mesmo de perder ou não funcionar o aparelho celular. O termo nomofobia é derivado da expressão inglesa não mobile phone phobia, non mobile phone phobia, que quer dizer sem fobia, sem medo de celular, que descreve o combate ao medo, à ansiedade e até o estresse que é possível sentir-se só com a ideia de se perder ou não poder usar o celular ou outros aparelhos de comunicação eletrônica. Então, o termo não nomofobia vem dessa expressão inglesa, não mobile phone phobia, que descreve o combate ao medo, à ansiedade e até o estresse que é possível sentir-se só com a ideia de se perder ou não poder usar o celular ou outros aparelhos de comunicação eletrônica. Hoje, a nomofobia é uma condição sobre a qual já se realizam discussões sobre os seus efeitos e como o uso em excesso dos aparelhos eletrônicos, PCs, smartphones, tablets e principalmente os celulares podem interferir na nossa saúde mental, psicológica, emocional, relacional, de aprendizagem, de trabalho, de convivência, não é? Etc. Sua importância e como requerem, pela natureza da tecnologia e dos assuntos, muita atenção. Segundo especialistas, o hábito dos aparelhos eletrônicos se torna transtorno quando começa a causar interferências e até prejuízos na vida profissional, afetiva e familiar. Quando você começa a dedicar tempo demais aos aparelhos eletrônicos e se afastar de outras coisas importantes, você pode dizer que está doente. Essa fala é uma fala cultural, né? Porque quem diz, quem classifica isso, evidentemente, são os profissionais especializados da área da saúde, não é? Psicólogos, psiquiatras, tecnicamente falando, dependendo, até os médicos percebem, falam, mas sua coluna está assim por causa disso, né? Você não se assenta corretamente, você fica em pé o tempo inteiro olhando para baixo. Se você não consegue ficar longe do smartphone em momento algum, se tem receio de ficar sem ele, se preocupa, tem medo, ansiedade, estresse, às vezes só de pensar em estar longe do aparelho, são chamados de sintomas. O transtorno da nomofobia pode não ser de tão simples identificação, pois nós temos tendência em confundir o que é a doença com os comportamentos normais ao uso de celulares e outros eletrônicos. Suas características, seus sintomas, no entanto, são específicos e podem ser observados através de certos sinais,
com uma constante e imediata checagem do celular, sem que haja necessidade, procurando notificações, aquela ansiedade, aquela parece uma carência emocional, a pessoa fica olhando ali se rolou alguma coisa nas redes, né, nas plataformas, procurando notificações ou um fato que mereça atenção. Isso comprometendo as outras atividades, deixando outras atividades importantes para trás, como dormir, estudar, interagir socialmente, fazer atividades físicas ou até o trabalho, preocupando-se em excesso com os aparelhos e sua proximidade. A pessoa não deixa o aparelho nem longe dela. Lembrar o tempo inteiro de mensagens e respostas nos grupos sobre o que está acontecendo nas redes sociais, no celular e ter muito medo de ficar sem o aparelho, imaginando as consequências de que pode não acessar o banco, conversar com os amigos, interagir nas redes sociais com os entes queridos, os filhos, os pais, os namorados, os amigos, os grupos. O excesso e o desequilíbrio e a falta em outras atividades presenciais é que caracterizam o problema. Sentir-se muito ansioso ou entrar em pânico só ao pensar ou mesmo ao perceber que o smartphone, o tablet ou o celular não está à mão, não está por perto ou não funciona adequadamente. Há também sintomas físicos, como aceleramento momentâneo dos batimentos cardíacos, tremor e suor aumentado e dificuldades para respirar adequadamente ao ficar sem o eletrônico. Esses elementos indicam que a pessoa desenvolveu uma dependência emocional, psicológica e ocupacional em relação ao aparelho celular, desarmonizando possivelmente sua vida e até comprometendo seriamente sua qualidade de vida, seus afazeres, seus compromissos, etc. Como o nome diz, é uma espécie de fobia e já está presente em listagens que descrevem o comportamento. Infelizmente, o comportamento pode levar a transtornos como o pânico, a depressão e outras síndromes, como a do próprio pânico. Síndrome é quando é causado por diversos fatores, etc. A dependência do celular pode levar ao isolamento social quando a pessoa se distancia de contatos e interações normais, presenciais, se ocupando com ocupações, se dedicando a ocupações virtuais. O uso corriqueiro e constante do celular para a comunicação, o trabalho, o entretenimento e o passatempo nos leva ao pertencimento, quando passamos a fazer parte das atividades que estão ali, como chamamos aqui nas nossas abstrações, podemos dizer assim, bola de cristal quadrada. E é exatamente isso, o encantamento, aquele universo, né, diverso que está ali, nos leva a uma sensação de pertencimento. Nós sentimos que fazemos parte daquelas coisas ali, e essa sensação de pertencimento é que se transforma em um caminho imediato para a ansiedade. É como se a gente não quisesse ficar longe dali. E tem algo interessante que é a aplicação da neurociência dentro, principalmente, dos comerciais para nos manter ali atados ali com atenção nas coisas que são trazidas ali pelos algoritmos e etc. Precisamos estar atentos às crianças, porque elas podem sofrer interferências irreversíveis no seu desenvolvimento afetivo, social e educacional. E as pessoas adultas podem enfrentar dificuldades no ambiente de trabalho, nos relacionamentos familiares, íntimos e pessoais. Nós estamos falando de equipamentos que são cada vez mais poderosos no sentido do serviço que nos prestam, da utilidade que tem para nós e, por outro lado, nesse encanto muito particular. Recomenda-se o uso recreativo de aparelhos eletrônicos de no máximo 2 horas diárias para as crianças. Já os adultos podem equilibrar o tempo de uso com outras atividades, utilizando os aparelhos sem excesso. É especialmente importante evitar-se o uso de aparelhos eletrônicos nos horários das refeições, reuniões familiares, lanches e principalmente antes de dormir.
Infelizmente, como já dissemos, o transtorno pode se transformar em outros problemas mais sérios, como pânico, depressão, síndrome da falta de sono, da falta de apetite, perturbar os elementos ali geradores do conforto durante o sono, da segurança emocional durante o dia, durante os nossos afazeres, etc. E existe tratamento, atendimentos, terapias e até grupos de ajuda e autoajuda para combater o problema, que está crescente na sociedade contemporânea. Geralmente, o tratamento da nomofobia tem como base abordagens psicoterapêuticas e há casos que requerem até medicação. Principalmente as crianças podem requerer uma atenção de profissionais especializados devido a essa situação, que há poucos anos atrás elas já viveram aí 2 anos de reclusão, né? Aquele famoso aguarde em casa que, né, não vai chover ou vai chover, não me lembro bem como era. E aí tem se criado, com esses profissionais especializados, até uma rede de apoio na família, envolvendo os amigos, vizinhos, parceiros e até conselheiros e pessoas para conversar. Há casos em que pode ser necessário uma equipe especializada, às vezes multidisciplinar, para se obter um tratamento mais eficaz com características mais abrangentes, dizem os especialistas, tecnicamente porque acaba tendo ali que orientar a família inteira, né? Os psicólogos e psiquiatras são quem diagnosticam e tratam essa condição emocional, psicológica, afetiva e funcional da pessoa. E é possível se encontrar atendimento e suporte no centro de saúde mental, nos hospitais com serviços de psiquiatria e clínicas de psicologia. A terapia cognitivo-comportamental, também chamada TCC, é uma das linhas mais usadas para o tratamento da nomofobia. Ela identifica e modifica os hábitos provenientes dos pensamentos e que contribuem para a dependência dos aparelhos eletrônicos, em especial o celular, criando estratégias e práticas anti-ansiedade com foco na melhoria da qualidade de vida, conforto psicológico e entendimento dos elementos envolvidos, permitindo à pessoa ter um comportamento social e funcional normal novamente. Dependendo, a meditação, os piqueniques ao ar livre, em parques e locais presenciais, o contato seguro com a natureza, os exercícios físicos e hobbies afastados da tecnologia eletrônica e digital ajudam muito a reduzir a dependência do celular e a readequar a saúde mental. Para diminuir a dependência do celular, algumas práticas simples podem ser adotadas todo dia. Se for criança, pode-se iniciar com uma boa conversa, estabelecendo-se um bom trato, em uma espécie de contrato verbal, com itens bem específicos e claro. Ó, o horário de usar o celular é isso, tal horário você vai fazer isso. Como compensação, nós vamos fazer isso, já que você vai usar o celular, porque isso é uma coisa nova. Quando eu era criança, dependendo da idade dos pais, né, não era assim. Então, isso é uma coisa nova, nós estamos aprendendo a lidar com isso e precisamos da sua ajuda também. Conversa-se com a criança, estabelece as compensações para que a criança consiga superar o problema. Se esse tipo de negociação já faz parte da pedagogia da família, fica melhor e mais fácil. É importante estabelecer claramente e consensualmente com a criança os horários específicos para o uso do celular. E é muito importante evitar utilizar os aparelhos eletrônicos durante as reuniões da família, durante os momentos ali que são ritualísticos. Ah, vamos comer, vamos fazer isso, vamos fazer, suponhamos que seja uma atividade de refeição, que a criança vai ajudar, vai lavar alguma coisa. Tira o celular de pé. Ó, é o momento dessa atividade aqui. O celular agora fica para depois. Para que a questão emocional da criança fique também equilibrada, regular e saudável. Usar aplicativos de
monitoramento digital do tempo de uso do celular, tablets, smartphones e PCs para ter consciência de quanto tempo é gasto no dispositivo e, se preciso, reajustar os hábitos conforme necessário. Criar momentos offline serve para nós adultos também, dedicando tempo para atividades, brincadeiras, visitas, passeios, piqueniques, jogos e convivência e outras atividades que nós fazemos, que as crianças também fazem, que não envolvam tecnologia, também leitura, exercícios físicos, caminhadas e outros encontros presenciais. Para adolescentes, adultos, a primeira coisa é a pessoa perceber o seu nível de dependência do uso de aparelhos eletrônicos, principalmente o uso do celular, mesmo no trabalho. Lembrando-se que os celulares trabalham com ondas de rádio com frequências entre 450 e 2.000 MHz, mas que as tecnologias não impedem a presença do campo elétrico, provindo da bateria presente ali constantemente, até cerca de 30 centímetros do aparelho, e sabe-se ou divulga-se pouco a possível colateralidade do uso de aparelhos telefônicos celulares colados ao ouvido, dentro dos bolsos, das roupas ou colados à pele, ou perto do corpo, principalmente ao dormir. É importante dar uma pesquisada nisso. Saiba que todos os aparelhos eletrônicos celulares emitem uma pequena quantidade de radiação por meio da sua radiofrequência do espectro eletromagnético. Não só os aparelhos celulares, tá? Qualquer eletrônico faz isso. Os de comunicação, são chamados também de eletroeletrônicos, fazem isso com uma frequência maior. Por exemplo, até o 4G. Os smartphones emitem ondas entre as frequências de 0,7 GHz e 2,7 GHz. A partir do 5G, eles podem emitir até dezenas de gigahertz de frequência. É importante observar isso, amigos. É uma coisa nova que nossas gerações estão lidando agora. Para você ser menos incomodado pelo celular, é importante desativar notificações desnecessárias, deixando ativas exclusivamente as que são realmente importantes. Atente, às vezes já é hora de você ter momentos durante o dia em que não esteja com o celular ou ter que diminuir progressivamente a utilização dos seus aparelhos eletrônicos. Se preciso, faça uma escala de tempo de uso e horários e siga rigorosamente. Faça constantes exercícios de meditação, se possível yoga ou yoga, mindfulness, ou mesmo caminhadas, corridas, natação, esportes de convivência, se possível, podem ajudar bastante a reduzir a ansiedade ou mesmo o estresse relacionado ao uso ou à falta do celular e outros eletrônicos. Mesmo não sendo incomodado pela nomofobia, é importante você praticar a desconexão digital, reservando períodos do dia ou da semana, ou mesmo e até de vez em quando, períodos mais longos em que você fique totalmente offline, se permitindo a reflexão, o relaxamento e a discrição ou o exercício presencial e saudável da convivência e reconexão com o mundo real. Observe certas possíveis consequências do uso excessivo ou do apego aos celulares nos seus semelhantes, familiares e amigos e avise-os delicadamente se for do seu interesse. Eles podem estar tendo problemas com o apego exagerado e dedicação excessiva de tempo ao uso de aparelhos eletrônicos, tablets, smartphones, celular e às vezes passando por problemas físicos como dores de cabeça, enxaqueca ou indisposição, ou ainda por certa depressão e até isolamento devido às condições emocionais, psicológicas e comportamentais ligadas a isso. Às vezes uma pessoa pode ser levada até a negligenciar suas responsabilidades pessoais, familiares e até a própria profissão, a carreira ou a vida estudantil ou acadêmica. Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Visite o canal no YouTube, há textos nos blogs sobre isso, dê seu like, deixe seu comentário, compartilhe, ajude o canal.